e agora vem uma farpada. Prefeito, poxa vida, hein? Aumento no IPTU, a gente não aguenta mais pagar IPTU. Depois eu vou fazer um comparativo com a Petra lá de Caçapava, né? Com relação à arrecadação. Falar um pouquinho desse aumento do IPTU. Olha, Tony, nós somos né, por lei, somos obrigados a fazer a revisão da planta genérica de valores, que é a planta do preço do metro quadrado, né, do imóvel, do seu terreno. E a gente tem que ser realizado sempre no primeiro ano de um mandato, essa revisão, né? Fizemos a revisão. A gente sabe que o mercado imobiliário em São José dos Campos, que é um dos, por exemplo, para esse cálculo nós fizemos uma base de dados de mais de 25 mil imóveis imóveis que negociações de compra e venda que foram feitas, né, ao longo de 2017 a 2019. Não levamos nem em conta o banco de dados de 2020, onde aumentou, viu, Tony? Aumentou e muito, né? As transações imobiliárias na cidade nesse último ano e também os valores. A gente vê pelos valores comerciais. A gente não pode ter uma discrepância de um imóvel que vale 100 mil reais no seu valor venal e no mercado ele vem vendido por 500 mil reais. A gente precisa cada vez mais deixar isso, né? Esse valor mais ajustado. Se fôssemos fazer isso, o IPTU teria um aumento aí de 60%, 70%, 80% em média, né? Temos regiões da cidade, da planta genérica, onde dá mais de 200% quando se compara o valor de mercado vendido e o valor do preço venal. Bom, não foi isso que fazemos os ajustes na planta, no valor venal, que é o valor do metro quadrado, e uma taxa e um redutor máximo, né? Quer dizer, um teto máximo de 17% no IPTU. Uma coisa é o aumento do valor venal, outro valor do IPTU. E nesse teto de 17%, a gente tem uma média de valor de aumento no IPTU de 14%. A inflação já está chegando próximo já de 10,5%, Tony. Até o final do ano vai acabar sendo esse 14% quase que uma reposição apenas da inflação. A inflação disparou nos últimos meses, esse 14%. Agora, tem vários outros benefícios que também foram dados, principalmente a gente entende esse momento difícil. Pessoas desempregadas, né? Então a gente pode dizer aqui que os vereadores que ficam aí fazendo, né? Não aumentamos, né? Votamos contra. Não, você votou contra a ajudar os desempregados com a sua isenção de IPTU, você votou contra a nós continuarmos dando a isenção que antes era de 58 mil reais, Tony, passou para 80 mil reais, mais de 30% de reajuste no valor para isenção, onde nós incluímos, Tony, mantivemos 11 mil residências, 11 mil famílias e aumentamos para mais de 13 mil famílias, foram mais de 2 mil famílias que nós incluímos nessa isenção. Então esses vereadores votaram contra a ajuda a essas pessoas, que são as que mais estão precisando. Como é que tá a bancada hoje? Oi? Como é que tá a bancada hoje de vereadores? A bancada hoje tá boa, é realmente uma bancada a gente se diz assim, não é a bancada que vota tudo a favor, é a bancada que discute, né? Isso é legal. A gente tem muita discussão, aliás, nós nos reunimos toda semana, Tony, para discutir todos os projetos e é feita uma discussão. Essa relação que nós temos com a Câmara, aliás, eu participo dessas reuniões, que é toda quinta-feira antes das sessões de Câmara, para que a gente discute todos os projetos da semana, Tony. Isso daí é feito com uma discussão muito sério. Essa relação de transparência e respeito com a Câmara Municipal e a Câmara Municipal com o Executivo é importante para que a gente possa aprovar. Mas do aumento, Tony, quer dizer, é um aumento que, então a gente não pode, a gente tem que ver os benefícios que eles são dados, vários outros benefícios. Nós tínhamos um problema aqui com relação à gleba de terrenos, onde quando ele se fazia o parcelamento do loteamento, né? Muitas pessoas aqui que compraram suas casas em loteamentos, por exemplo, a gente pode citar aqui loteamentos novos, como ali no Rudá, Setville, né? Floresta ali, a pessoa tem às vezes problema com o seu IPTU, porque não está regularizado, porque a prefeitura lançava os 5 anos retroativo, né? Enquanto o loteador não resolvia aquele retroativo, que tinha que ir para a justiça, para poder ganhar do município na justiça, para aí sim ele poder liberar a documentação até para quem comprou o lote. Então, isso nós também resolvemos nessa lei, é dado a isenção hoje, não se lança mais os 5 anos retroativo, né? Então, quer dizer, a gente tem alguns vereadores, não se lança mais porque isso daí é benefício para o loteador, para o grande empreendedor. Não, é benefício para quem compra o lote, é benefício para quem compra a sua casa, né? Naquele loteamento. Então, nós fizemos algumas alterações de benefícios, Tony. E lembrando, né? Prefeito no começo do ano, com relação à pandemia, em ajudar aos que mais precisa, fez as isenções das multas com relação à pandemia.
aqueles que, né, o ano passado, uma grande, para que a gente pudesse fazer toda essa regulamentação, o Fábio Pasquini na rua, quer dizer, junto com a Polícia Militar, junto com a Guarda Municipal, alguns comércios levaram multa ali até por falta de conhecimento das regras, certo, Tony? Muito se dizia, fecha, abre, com máscara, sem máscara, mesa com 2 metros, com 1,5 metro. Quer dizer, realmente... são várias situações. O prefeito Felício, no começo deste ano 2021, isentou, né, essas multas, fez também a isenção do IPTU para quem recebeu o auxílio emergencial do governo federal e deixou de receber este ano. O prefeito fez a isenção do IPTU para essas famílias. Então, assim, são várias outras ações que também ajudam as pessoas que mais precisam. A gente entende o momento, a gente entende a situação, mas nós também, a cidade precisa ter responsabilidade, Tony. Não adianta fazer politicagem a politicagem com o P minúsculo de falar assim, olha, minha gente, não aumentei o IPTU, mas daqui 4 anos tira de alguma forma. A cidade perde, todo mundo perde. A gente precisa ter outra questão, é transparência, Tony. Com o dinheiro que é arrecadado, o que é feito com esse recurso? É investido na cidade, as pessoas precisam sentir e ver, né? Ela precisa impactar na vida dela esses recursos e esses investimentos que a cidade faz. Transparência. Quando eu falei aqui no comparativo com a prefeita Pétala da cidade de Caçapava, no governo anterior, eu até fiz esse questionamento, eu estava num outro prefixo, falei, poxa, mas por que vocês não investem na cidade? A cidade toda cheia de buraco, falta investimento. E o prefeito anterior me apresentou uns números que eu falei, poxa, eu vou comprar uma propriedade em Caçapava. Ou seja, eram terrenos de quase 1.000 metros que o cidadão, o proprietário, pagava R$100 de imposto, ou seja, então estava meio desequilibrado aquilo. Então o imposto é importante, claro que judia da gente, viu? Lógico. Não tenha dúvida que é difícil quem tem mais propriedade, por exemplo, não tem só uma, e até quem tem uma só e está com essa dificuldade por conta da pandemia, sofre com esse aumento, mas está aí o Anderson dando sua explicação. O que precisa, senão você deixa, viu, Tony, eu falo assim, esse populismo do governante, né? Porque o populismo do governante é aquele que fala, não vou aumentar IPTU, tarifa de ônibus não precisa aumentar. E sai de onde o dinheiro? É cesta para todo mundo. Sai de onde os né? recursos, né? E aí você começa a ter uma cidade que você não paga suas contas, que aí você gasta, você não investe na cidade. O que eu gostaria aqui, Tony, assim, num tom de brincadeira, mas o assunto é muito sério, que a questão quando a gente fala dos impostos, é assim, eu quero que todo mundo pague, eu gostaria de pagar um imposto de renda de milhões, né? Eu gostaria que as pessoas pagassem os impostos de milhões, porque ela conseguir ter as suas propriedades, não uma só, que ela tenha mais de uma propriedade, né? Que seja justo, né? A sua participação em pagamento dos seus impostos. Então, assim, mas o que precisa ter é a contrapartida de um governante sério em cuidar e tratar do seu dinheiro e investir o seu dinheiro, né? Com prioridade na cidade, né? Para que faça a cidade cada vez melhor. Quer dizer, eu acho que isso daí sim, Tony, que a gente precisa exigir, fiscalizar e ficar de olho com relação. Na 012 News, Cidade Sem Limite, com Tony Blade.